Agora vamos à reflexão, palavra de Deus, o livro de Joel. Eu pedi para os irmãos fazer essa leitura do livro de Joel. Dá tempo, é um livro que você pode ler, reler e aprender muito. Tem muitas mensagens, né? Uma mensagem de despertamento para a igreja. Sabia que a igreja precisa despertar? Você lembra que o apóstolo Paulo disse à igreja de Éfeso: desperta, ó tu que dormes. Sabe que tem muita gente dormindo? Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Mas vejamos aqui um versículo apenas de Joel, logo após Oséias. Você vai encontrar Joel, é um dos profetas menores, mas com uma grande mensagem. No versículo capítulo 2 de Joel, a gente vai ler o versículo número 13. Vamos centrar no verso 13, que é um apelo ao arrependimento. Você sabe que Deus é tão misericordioso que apela para que você se arrependa, mas não é se arrepender de uma forma leviana, é de arrepender de todo o coração. E como é que a gente sabe que arrepende de todo o coração? Por causa da mudança de atitudes. Olha o que é que diz aqui, capítulo de número 2, vamos ler o 12 e o 13, o 12 e o 13, está aqui, olha o 12 o que é que diz aqui, está aqui no Data Show. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertemos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Versículo 13, igreja. Rasgai o vosso coração e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepender do mal. Mais uma vez, bem forte, a igreja pode ler? Rasgai. Por quê? Porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Obrigado a Deus porque aprendemos nessa leitura, ó Pai, quem é o Senhor. Aqui o Senhor apresenta, ó Pai. Apresenta pelo menos, está no texto, ó Deus. Não é por inferência, é natural que encontramos no texto o profeta mostrando por que o povo deve se voltar. Em primeiro lugar, ele fala que o Senhor é misericordioso e tem paciência, é compassivo. Obrigado pela tua compreensão conosco, ó Pai. Mas também ele nos ensina, ó Deus, que em segundo lugar, o Senhor é tardio em irar-se, porque o Senhor tem prazer em abençoar, ó Pai. Mas também o texto lembra que o Senhor é grande em misericórdia, e Tu és um Deus que perdoa, Pai, e se arrepende do mal. Quando o povo se converte, ó Pai, nos ajuda a entender, ó Deus, que o Senhor quer de cada um de nós, ó Deus, um arrependimento verdadeiro, sincero. Parece que vivemos numa geração, Deus, onde todo dia alguém chora, todo dia alguém se arrepende, mas volta a fazer a mesma coisa. Ó Pai amado, mas a Tua palavra diz aqui, foi tão forte que o Senhor falou com o profeta Joel, que o povo deveria rasgar não as vestes, mas o coração. E nos ajuda a compreender a profundidade desse texto, ó Pai. E estamos estudando durante todo esse mês, nessas quartas-feiras, mensagem, ó Deus, a respeito desse profeta. E o que ele escreveu para o Teu povo, ó Pai. Ó Deus amado, nos ajuda na compreensão, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Permaneçam com sua Bíblia aberta, por favor. Primeiro capítulo, são 3 capítulos. E aqui tem um esboço do livro de Joel. Primeiro a gente vai falar de uma praga de gafanhoto. Ele vai falar dessa praga de gafanhoto, marca o ponto de partida da história. Você precisa ler com calma, vai ver, a Bíblia fala até o tipo de gafanhoto, apresenta 4 tipos de gafanhotos e você vai entender. Você lê na Bíblia, procura uma Bíblia na linguagem de hoje, porque tem um esclarecimento às vezes até melhor. E quem sabe uma Bíblia de estudo vai ajudar numa compreensão maior. Então a praga se assemelhava a um exército devastador que passaria pela região da Palestina, destruindo tudo, destruindo toda aquela agricultura, toda a forma de vida daquelas pessoas. Mas irmãos, e depois dessa praga já tem um nome forte, né? Depois dessa praga ainda veio fome, através de uma grande seca se seguiram. Praga, depois seca, as sementes estavam secas, a terra estava seca, e como é que ia produzir? É um destaque que Joel fala sobre a situação do povo de Deus. Você sabe que às vezes a gente chega e diz assim, eu estou no fundo do poço, e você olha para um lado, olha para o outro, e se você tem alguma coisa ainda para comer, tem um apoio, você agradeça ao Senhor.
Porque a situação aqui era tão forte que atingiu também o clero. A classe de sacerdotes, dos líderes, lá a igreja também foi atingida. Porque o povo não trazia mais oferta, não tinha nada. O povo não trazia mais ajuda, porque não tinha nada, foi devastado tudo. E os sacerdotes, aqueles ministros que ficavam ministrando tudo bonito, perfumado ali, acabou tudo. Era tudo agora de pano de cinza de saco. Você sabe que existem muitos ministros hoje folgados, mas quando vier o juízo, porque vem juízo, Deus fala sobre isso, aí começa a pensar um pouquinho no que está fazendo. Sabe, irmãos, porque a igreja tem um dono, e vocês sabem quem é o dono da igreja, né? Pastor Samuel, é isso? Está muito longe, o sangue de Cristo tem poder. Eu vi pela misericórdia, o pastor, diga quem é? É Jesus. Jesus é o dono da igreja, e ele vê tudo, ninguém se esconde dele. Ele vê tudo o que está passando. Tem irmão que fica, é bobinho, parece João, não vê nada. Mas Deus vê tudo. Deus, ele vê tudo. E Deus via aquela infidelidade daquele povo. E começou a mexer. Alguém já disse, se você quer ver uma pessoa aperreada, mexa no bolso. Já viu essa expressão? Toca lá no bolso, toca nas finanças. Aí você vai ver o alvoroço, não tinha mais nada para comer. Aí sabe o que o sacerdote disse? Atenção, manda um aviso. Toca a buzina. Ele tem esse texto, toca a buzina. Aí, Joel. Toca a buzina e se incomode todos os moradores da terra. E manda vir os velhos, a terceira idade, todo mundo para o templo. Está cansado, mas venha hoje, velho, porque o assunto é importante. Pede também para todas as mulheres, homens, as noivas, as donzelas, os quem está de núpcia. Pede para as crianças virem à igreja. Aquelas criancinhas, que estão mamando no peito, manda a mãe vir para cá. Manda todo mundo que Deus tem um recado para vocês. É desse jeito aqui que Joel chama as pessoas. E quando eles chegaram, aí aqui, ele fala do que está acontecendo. Mas a gente pensa que Deus faz isso porque Ele é ruim, porque Ele é bom, irmãos. Ele quer que desperte. Você sabia que Deus quer que você desperte? Às vezes Deus coloca uma situação para você, você pergunta, Senhor, por que foi isso para mim? Porque você precisa despertar. A gente às vezes, por que, Senhor, está acontecendo isso comigo, com a minha casa? É porque Deus sabe como é que é o nosso coração. E Ele tem uma forma de trabalhar. E às vezes a gente não entende do outro lado, se não for no acocho. Já viu essa palavra? No aperto. Eu me lembro do pastor Roberto Amorim, que ele disse que tem crente que é que nem creme dental, pasta de dente. Às vezes está acabando, é quando espreme, aí sai um pouquinho, sai ou não sai? Aí dá para escovar o dente 2, 3 vezes ainda, agora tem que espremer, porque não sai nada. São pessoas distraídas, são pessoas que não dão atenção às coisas de Deus, dão atenção a tudo, são espertíssimos para ganhar isso, ó, e vive atrás disso direto, ó. Mas não são espertos para fazer a obra do Senhor. Não são ligeiros para fazer a obra, sempre devagar, sempre não posso, sempre uma desculpa. Ai, Deus não manda nada mais mensagem não, quem vai mandar agora sou eu. Você vai mandar o quê? Gafanhoto. Até eu comentei de tarde hoje num grupo que tem uns caneiros lá na época, está aqui na Bíblia, uns papudinhos, mas na linguagem de hoje, né? Se fosse a linguagem de hoje é papudinho, aí eu falar nos papudinhos, né? Está aqui, no capítulo 1, você tem que ver isso. Capítulo 1, versículo 5, vê se não é. Se for na linguagem de hoje, você vai ver como é que é. 1:5. Ébrios, na minha tem assim, ó. Bêbados. Despertai e chorai. Uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Em outras palavras, acabou a cana. Vocês estão compreendendo o que ele está dizendo? Acabou o pitu, acabou tudo. Secou. E o bebê fez, desperta, porque acabou foi tudo. Eu acredito que houve muita agonia. Porque a abstinência, né? Acostumado a beber todo dia. Isso aqui está aqui no escrito. E o profeta mandou que eles despertassem da cachaça. Tem pessoas que não conseguem despertar. Vivem desse jeito, vivem na mentira, vivem, olha, não tem compromisso na igreja que desperta, é vigília, eu tenho o que fazer, vai meu filho, tu tem o que fazer, vai. Mas um dia tu vai procurar vigília. Lembra daquela cantora? A igreja Cristo levou. A minha programação é mais importante, já está marcado. Vai lá, filha, vai lá. Um dia tu vai dizer assim, quero vigília, quero tudo. Esse que diz, irmão. Às vezes a gente não tem noção do que está fazendo, desprezando a obra do Senhor. Mas aqui, deixa eu dizer, embora tem caso, cada caso é um caso, sabe, irmãos? Não quero aqui radicalizar de jeito nenhum, Deus me livre, porque eu sei que tem pessoas que não conseguem, não podem. Mas eu lembro o seguinte,
Já ouvi muitos testemunhos na minha vida dentro da igreja. Por exemplo, pessoas que viviam no mundo, brincavam carnaval, quarta-feira. Lembra daquela quarta-feira que ainda a quarta-feira de cinza chorando, quarta-feira ingrata, tem até música, né? Passava pulando os 4 dias. Quando chegava, vai ter um bloco chamado Os Irresponsáveis. Não sei se vocês já ouviram aí falando isso. Sabe quem são irresponsáveis? As pessoas que queimavam o trabalho para ir. Agora na vida da meia-noite, eu estou cansado, amanhã eu vou trabalhar. Bichinho, vai ver como era no mundo, cheio de energia. O diácono Moço ontem pegou aqui um grupo, deu uma palavra aqui, porque o diácono Moço, ele falou quando ele trabalhava para as trevas, como ele era ativo e obedecia, tudo isso. Ele contou o testemunho ontem aqui, pesado, essa madrugada. Mas ele disse que não entende onde é que estão os filhos da luz, está cansado, bichinho está tonto. Só porque passou, mas no mundo virava. Olha, virando, e estava esperto. Queridos irmãos, chegou o momento que Deus disse assim: sacerdote, reúne todos eles que eu quero dar um aviso. É para voltar para mim. Aqui diz a palavra, assim diz o Senhor: um castigo vai ser terrível, tocar a trombeta em Sião. Dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está chegando e está perto. É dia de trevas, é dia de escuridão, é dia de nuvens, é dia de negridão, é dia de dor. Interessante que eu estava conversando com o irmão essa madrugada, ele dizia: pastor, todos os profetas menores pegam pesados. Pega pesado. Vai ler Oséias. Vai ler Oséias, que aqui Oséias está falando. Vai ler Obadias. Mas hoje os crentes é tudo light. Orar de madrugada está amarrado, de noite é para dormir. Vai! Um dia você vai sentir a necessidade, nós vamos sentir essa necessidade de despertar mais para Deus. O mundo está aí, gemendo de dor, distante de Deus, procurando um Salvador. E o nosso Salvador, sabe quem é? Já temos, é Jesus. Mesmo no deserto, Ele manda o maná, Ele nos alimenta, Ele cuida de nós. E se faltar água, sai água da rocha. Lembra disso ou não? É a Bíblia quem diz. E agora, amados irmãos, a gente vai falar durante todo o mês. Jamais eu esgotaria mês 4, quarta-feira, muito menos hoje. Mas eu quero falar em rápida palavra essa expressão aqui do versículo número 12. Deixa o versículo 12 aí. De Joel 2,12. Ou é 2,13, meu Deus? É 2,13, por favor. 2,13. Joel, capítulo de número 2, versículo de número, deixa eu ver aqui. 2,13. Rasgai o vosso coração. Joel, ok? 2,13. Em sinal de arrependimento, não rasgue as roupas. Ele está numa linguagem de hoje, você colocou, não foi, varão? Mudou a linguagem, mas fica tranquilo. É assim mesmo, a gente tem várias linguagens, mas aqui dá para entender. Ele diz o seguinte, irmão: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. Quem tem certeza que Deus é misericordioso? Tem, irmão? A misericórdia dele nos trouxe aqui nesta noite. Ele é compassivo e tardio em ira-se. Então aqui o profeta Joel, ele aponta 4 motivações para que nós, o homem, possam buscar a Deus e voltar depressa, diácono Charles. Tem que voltar, e 4 motivações. Em primeiro lugar, eu vou direto ao ponto. Deus, Ele é misericordioso e compassivo. No próprio texto está falando sobre isso. Davi, uma certa vez, disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão do homem. Cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Quantas vezes Deus nos deu oportunidade? Quantas vezes a gente caiu e Deus levantou? Quantas vezes Deus disse assim: meu servo, volta, porque eu te remi. O filho pródigo aprontou com o pai, gastou tudo que tinha, torrou a herança, gastou com meretriz. O filho mais velho disse um bocado de coisa a ele. Tu aceita esse irresponsável, acaba com a herança e volta, e o pai abraçando, e o pai dando roupa nova, e o pai dando oportunidade. Sabe o que eu quero dizer nesta noite? O nosso Deus é Deus de oportunidade. Ele é Deus que dá oportunidade. Hoje eu falava sobre esse aspecto aqui no culto da tarde. Então, em primeiro lugar, é entender que o caráter de Deus é misericórdia. Não é o nosso quebrantamento que nos garante a restauração. Nem pense que é o nosso quebrantamento espiritual. Senhor, eu estou tão triste hoje, me perdoe. Ele olha você triste, vai continuar triste. Mas você pede assim: em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque não é o homem. O que chama a atenção de Deus, um coração quebrantado, é um coração que é justificado pelo Senhor. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz que Jesus Cristo é tudo para nós. Você é quebrantado, você se arrepende de fato. Agora, ei, não é para rasgar as vestes,
é para ter um arrependimento sincero. E ele diz aqui, ó, em primeiro lugar, volte para Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Tem um comentarista aqui, ele diz o seguinte: a única coisa que serve de estímulo para que nos arrependamos e voltemos para o Senhor é o caráter de Deus. Aqui tem um Henry, né? Mateus Henry, ele destaca o fato de que devemos nos tornar para o Senhor, não somente porque Ele tem sido justo em punir pelo nosso pecado, mas devemos voltar para Deus, sobretudo, porque Ele é gracioso, Ele é misericordioso em nos receber com base não no nosso arrependimento, mas em Cristo Jesus. E diz mais, até na ira de Deus, Ele se lembra da sua misericórdia. Lembra de Abacuque? Abacuque orou e disse assim: Senhor, na tua ira, te lembra da tua misericórdia. Você acha que Deus está satisfeito com a humanidade em pecado? Deus ama a todos, pastor. Você tem certeza disso? A Bíblia diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas confiou em suas mãos. João 3,36. Quem ama o Filho tem a vida, mas quem não ama o Filho, despreza, não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Certa vez eu vi um comentário de uma revista chamada Ultimato, que dizia o seguinte: o Deus irado, Deus está irado. Ah, Deus é amor, a gente fala do amor de Deus, que Deus é bom, que Deus é bom. Deus é bom e é, sempre, mas Deus é justo, e Ele não tem por inocente o culpado. Pessoas que vivem pecando, sabe que é pecado e continuam no pecado, sabe, não é ignorante, sabe que está errado e continua no erro. E Deus é misericordioso. Aí Joel encoraja a gente voltar para Deus, porque a base é a misericórdia dele. A restauração vem de Deus, quando Ele afasta de nós a sua ira, o seu rosto Ele volta para nós com misericórdia. Se houver arrependimento em nosso coração, teremos a garantia de que o Senhor usará de misericórdia para conosco e vai restaurar nossa sorte. Quem crê que Deus pode restaurar nossa sorte, irmão? Pode. Agora deixa eu dizer uma coisa a você: tem que se arrepender de verdade. Você percebe que Joel insiste em jejum, em choro, em pranto. Não é uma coisa superficial. Deus quer verdade. A gente vê uma mensagem sobre os fariseus, escribas, que eram doutores da lei, que sabia de versículos, sabia de Bíblia, mas tinha uma vida em tradição, não na verdade de Deus. Ele desprezava o mandamento do Senhor, mas se agarrava nas tradições dos homens. E Deus por isso criticou. Vocês transgridem a lei de Deus, e sabendo, porque eles estudavam. Então, meus irmãos, aqui Joel chama para o arrependimento em primeiro lugar, porque Deus é misericórdia e compassivo. Em segundo lugar, agora Deus vai usar de misericórdia, viu? Para quem se arrepende de verdade, porque tem juízo de Deus. Em segundo lugar, porque devemos voltar para Deus? Deus é tardio em irar-se. A misericórdia de Deus triunfa na sua ira. Sempre que o seu povo se volta para Ele com o coração quebrantado de verdade, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11. Deus não quer que ninguém pereça. Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. A porta da graça está aberta a todos quantos busquem tempo oportuno de encontrar. Segundo lugar, profeta Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está, a porta da graça está aberta. Essa quarta-feira à noite é um tempo da gente pedir perdão a Deus. Essa quarta-feira à noite é tempo da gente pedir misericórdia ao Senhor. Perdoa, Senhor, meus pecados, minhas faltas, e tem misericórdia de mim. Aí Deus vai apartar e vai abrir uma porta para você. Você abre uma porta porque você se arrependeu de todo o coração. Note no Evangelho, todas as pessoas que tiveram a vida com Cristo se arrependeram de verdade. Zaqueu, alegre, hoje houve salvação nessa casa, porque ele mudou de comportamento. Há pessoas que é crente, está dentro da igreja, às vezes canta em coral, às vezes está na igreja, escola dominical, mas a vida é do mesmo jeito lá fora. Não muda nada. E quando alguém questiona, nem essa roupa aí, irmã, não, que Deus quer meu coração. Ainda só faltava essa. Deus agora é cardiologista, só quer o coração da irmã. Ele quer a gente todo, irmão. Mas muita gente não compreende isso. E anda do jeito que quer, parecido com o mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformado. O crente é alguém transformado. Nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Tem pessoas andando de todo jeito. E Deus não quer que a gente ande de todo jeito.
Deus quer sua igreja santa. Devemos buscar a igreja dele transformada, lavada no sangue de Jesus Cristo, irmão. Tem pessoas que estão na igreja, o cara nem sabia que tu é crente. Tu é crente? Já ouviu isso? Sabia, não é mesmo? É? Já faz quanto tempo? Faz 10 anos que eu estou na igreja. 10 anos, irmão. Sabia não, vige. Porque é no meio da gandaia. Já viu essa palavra gandaia na linguagem de hoje? É no meio, tudo. Os namoros, a maior. Aquela irmãzinha, com ela animadinha, não consegue nem se comportar dentro da igreja. O pessoal olha, porque o povo vê. Terceiro lugar, por que deve voltar para o povo? Terceiro lugar, Deus se arrepende da desgraça que enviara. Você encontra fundamentação bíblica para isso? Deus mandou uma ordem para o profeta Isaías dizer que o rei ia morrer. Mas o rei orou para a parede, lembra disso? Chorou, derramou lágrimas. Aí Deus, o mesmo profeta que disse que ele ia morrer, estava lá fora. Vai lá e diz que ele vai viver mais 15 anos. Deus acaba de dizer que ele ia morrer. Mas o profeta conhecia Deus e falou: eu vou obedecer. Ele disse que ia morrer, eu disse. Ele disse que vai viver, agora eu digo. Então diga o que Deus mandou. A gente tem que dizer o que Deus mandou. E ele voltou e disse. O mesmo profeta Jonas, que disse que a cidade seria destruída se o povo não se arrependesse. E o povo se arrependeu e Deus não destruiu aquela cidade. Mesmo que a gente tenha uma sentença de morte pelo nosso pecado, Jesus Cristo reverte essa sentença e nos dá o perdão dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz: se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A relação de Deus com o homem é bilateral. Na verdade, o propósito de Deus permanece imutável, pois Deus é imutável. Não é Deus quem muda, mas quem muda é o homem. Deus muda? Não. Uma das atribuições, dos atributos de Deus é a imutabilidade. Eu não mudo, diz o Senhor. Por isso, casa de Jacó, não sois consumidos. Deus não quebra aliança, quem quebra aliança é o homem. Deus não falha, nós falhamos. Por isso nós devemos voltar. Então, irmãos, em terceiro lugar, ele fala que Deus, ele suspende aquela sentença. Ele suspende quando o homem se volta para ele. Então aqui ele diz assim: quando a Bíblia diz que Deus se arrepende do mal, não quer dizer que Deus mude na sua mente. Ao contrário, quando a mente do pecador é mudada, a maneira de Deus tratar com ele também muda. Então a sentença é revertida e a maldição da lei é suspensa. O propósito de Deus é abençoar e não destruir. O propósito de Deus é te abençoar e não destruir. Mas o homem desobediente, ele traz sobre si destruição. Deus tinha tudo para dar certo. Eu fui com o pastor Abisai fazer uma visita agora de tardezinha. Recebemos um chamado de uma irmã da nossa igreja, um casal que está fazendo hoje 7 anos. Neidinha e Tiago, eles vieram para a vigília agradecer. Fizeram um bolo lá. Tinha lá uns guloseimas lá. E, pastor, vem cá logo. A gente fazia com Marisa, Paulo e o pastor Abisai. Nem Paulo podia ir, nem Marisa trabalhando. Aí no bazar, eu disse: mas a gente vai. A gente foi lá, né? Deixei elas aí, a gente foi bem rapidinho. Quando chegou lá, meu irmão, aí estava lá algumas pessoas e ela agradecendo ao Senhor. Tudo que a gente tem hoje foi depois que realmente houve um arrependimento, pediu perdão dos pecados e começou a viver uma nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. Às vezes as pessoas dizem: eu aceitei a Cristo, mas continua do mesmo jeito, sem mudança, sem novidade de vida. E quando o homem se arrepende, Deus: opa, eu vou te abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Último lugar, quarto e último lugar. Irmão, Deus ele suspende, porque Deus tem prazer na misericórdia. Mas em quarto lugar, sabe por que devemos buscar o Senhor? O profeta diz: porque Deus é o Deus da aliança. Vamos ficar de pé? Diga assim: Deus. Digam assim: Deus é o Deus da aliança. Aleluia. Ele havia firmado uma aliança com seu povo. E segundo essa aliança, se o povo desobedecesse, seria disciplinados com castigo. Mas se ele reconhecesse o seu pecado e se arrependesse, Deus o restauraria, porque Deus é fiel à sua aliança. Se o homem se arrepender, Deus restaura. Escuta essa mensagem.
Por isso que nesta noite, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Incline sua cabeça, por favor. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas tem tempo de arrependimento nesta noite. E Deus vai restaurar você. Aliás, Deus vai fazer uma coisa nova. O vaso estava quebrado. E o oleiro quebrou aquele vaso rachado e fez um vaso novo. Deus é o Deus da aliança. É o Deus da promessa. Ele fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele firmou aliança com Davi. E ele firmou aliança em Cristo Jesus. Todo aquele que nele crê será salvo. E a aliança com Cristo foi uma aliança de sangue. Por isso que nesta noite você está tendo uma oportunidade. Você anda com medo, anda assustado. O amor lança fora todo medo. Você deve voltar-se para o Senhor. Não importa com quem alguém vai pensar, alguém vai dizer. Deus quer restaurar a sua vida. Muitas vidas estão arruinadas, Deus quer restaurar. Você está compreendendo essa mensagem? O grande clamor de Joel era que o povo se convertesse. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Isso de todo o coração. Com jejum, com choro, com pranto, com lástima, se converta a mim. E do jeito que você está agora, a igreja está orando, cabeça inclinada, os olhos fechados. E eu não sei o que é, mas você quer que Deus restaure sua vida? Você aceita essa mensagem? Você quer essa restauração? Não sei qual é a área. Deus vai fazer na sua vida. Se tiver alguém que entendeu isso de uma forma bem simples, faça um sinal que eu quero dizer, Deus abençoe sua vida. Porque você entendeu essa mensagem nessa quarta-feira. E Deus quer fazer algo maior no teu viver, no teu casamento, na tua história. Se tiver alguém, faça um sinal. E eu quero dizer, Deus abençoe sua vida. Você entendeu essa mensagem? Tem uma coisa que está acontecendo na sua vida. Você diz, pastor, até quando isso? O problema não é Deus, somos nós. A gente aprendeu isso. E Deus quer fazer essa mudança. Não vou insistir. Foi algo que brotou no meu coração. Geralmente na quarta-feira eu não faço apelo. Mas Deus tocou no meu coração. Que eu desse essa oportunidade a você. É alguém que está aqui. Pergunta tanto a Deus por quê. E uma pergunta vai. Por que você não volta? É só com você. Não precisa vir aqui à frente não. Nem quero expor seu nome, nem seu sobrenome. Mas se tiver alguém, pastor, eu preciso de uma restauração urgente. E Deus pode fazer isso na minha vida. Diz um sinal assim, ó, com a tua mão, que eu quero dizer. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém? Você está entendendo essa mensagem? É de Deus para você. Tem coisa que está quebrada. E Deus quer consertar na sua vida. Igreja tem oração. Se tiver, faça só um sinal. Geralmente que o Espírito Santo levanta o pregador para fazer isso. Deus abençoe, minha filha. Deus te abençoe. Permaneça no seu lugar. É o Espírito de Deus que faz isso. Tem a segunda vida? Você acredita que Deus chamou você nesta noite porque Ele quer restaurar você? Quase que você não vinha, né? Mas veio. Deus quer restaurar a sua vida. Quem é a segunda pessoa? É algo na tua vida. Deus abençoe aí, ó. Mais uma jovem senhora, né? Glória a Deus. 2 vidas. O Deus que restaurou, quando mandou a mensagem para o Joel, a igreja está em jejum e oração. E Deus está restaurando vida. 2 vidas nesta noite. Disse sim para Jesus. Quem é a terceira? É Espírito de Deus. Aleluia. Deus está fazendo algo diferente no teu casamento, na tua casa, lá naquele setor do teu trabalho. Que às vezes você pensa que nem é mais crente lá ninguém. Mas Deus quer te usar. Agora Ele precisa restaurar algo. Tem a terceira vida? Você me vê fazer isso nas quarta-feiras? Nunca, difícil. Mas Deus está fazendo isso hoje. Se você entender que não é o pastor Samuel, é Deus, você se volta para Ele mais. Você vai ser agora ganhadora de almas. Deus vai te dar uma nova unção. Porque a letra mata e o Espírito dá vida a você. Você quer ser usada? Tem que se voltar para o Senhor. Quem é a terceira vida? Amém, Deus te abençoe, minha filha. 3 vidas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma mensagem para crente. Você acha que essa mensagem de Joel foi para quem? Para ímpio? Era para os crentes.
Tem quarta pessoa? A vontade é de ficar aqui a noite toda. A quarta vida, faz um sinal. Pastor, eu estou precisando da restauração porque o negócio está feio. Nem parece, mas está feio na minha casa. Mas Deus vai fazer, pastor, eu creio. Ele vai restaurar a minha casa, a minha vida. E Ele vai te dar força, porque você já não tem. Tem a quarta vida? Pela misericórdia. Quem é você? Obrigado, meu Deus, por esta noite de quarta-feira. Obrigado pelo profeta Joel e a mensagem corajosa que ele trouxe. Os gafanhotos, a praga, a seca, a falta de alimento tinha um porquê. Não é porque o Senhor é mau. Má era a atitude dos homens. Mas o Senhor enviou o profeta para falar a verdade, para que o povo pudesse voltar. E essa mensagem ainda hoje fala comigo, fala com cada um da gente, ó Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, temos um arrependimento tão superficial, mas o Senhor quer um arrependimento de verdade. Obrigado, Deus, porque essa mensagem continuará ardendo no nosso coração. Eu creio que muitos a partir de hoje vão ler o livro de Joel e vão crescer nessa leitura e vão aprender a tua misericórdia, porque depois Deus fala da efusão do Espírito Santo. Vai receber o Espírito de Deus. Os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar. Meu Deus, quanta coisa vai acontecer quando há um arrependimento. O Senhor começa a encher do Espírito, ó Pai. Na próxima quarta-feira, segundo a tua vontade, vamos continuar com esse tema, ó Pai. O Deus que nos enche, o Deus que nos abençoa. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo esteja nessas 3 vidas que levantaram a mão e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.